Ora, bem-vindos a mais um episódio do nosso Gen Talks. Estamos no 7º episódio. Espetacular. Hoje vamos abordar um tema do momento, que nós estávamos mortinhos por fazer este episódio, mas nós temos muito trabalho. E infelizmente andamos a puxar isto para trás, mas nós queríamos fazer isto à zap. Pronto. Mas é bom sinal, ok, gente? A razão pela qual estamos a adiar é fixe. Só é mau porque nós queremos fazer o podcast e não conseguimos. Pronto. Hoje o que queremos falar é sobre o tema do momento, o famoso ChatGPT e tudo o que é relacionado com AI chats, basicamente. E a cena fixe de falarmos sobre este tema é que temos aqui um expert da matéria, que é o Luís. O Luís faz exatamente isto. Expert. Sim, opa, o expert é aquela cena, não é? É sempre um perigo chamar expert a alguém porque depois a pessoa, tipo, sente-se intimidada, não é? E depois agora tem que ter sempre razão. Agora, já. É Agora estou feito. Expectativa muito alta já. Não, mas o curioso deste tema, de nós abordarmos este tema em particular, é que a Genesis trabalha com este tipo de tecnologias. Portanto, o nosso insight acaba por ser interessante porque não é? Nós estamos envolvidos com estas coisas. E mesmo se não for uma tecnologia tão profunda ou tão afincada como temos no ChatGPT, por exemplo, a nível de tudo que é chatbots e soluções inteligentes da AI, nós já trabalhamos com isso há muito tempo e já implementamos montes destas soluções que muitos de vocês usam e não sabem. Vocês usam soluções que foram implementadas por nós e não sabem. E lá está, e muitas das vezes, até ontem estávamos a falar sobre isso, quando as coisas estão muito bem implementadas e muito bem feitas, ninguém dá por ela que elas existem. Quando o trabalho está bem feito, não é? Só quando tem problemas é que... Só quando estoura e dá asneira é que as pessoas dão por ela. Mas atenção que... Estás a ver quando o Ronaldo falha um penalti e é notícia e quando marca já ninguém liga? Já ninguém se quer saber. É a mesma coisa. Exato, é a mesma coisa, pronto. As Nós pessoas não usam... somos o Ronaldo, mas tirando isso é quase igual. É quase igual. Aqui a cena que vai ser interessante é que a minha perspectiva sobre este assunto é muito... Eu sou de marketing, não é? Sou diretor de marketing da Genesis e a parte que me toca é muito mais uma experiência como utilizador, como marketer e como uma pessoa, pronto, empreendedora que cria negócios, e eu penso logo, não é, aplicações possíveis de negócios para este tipo de tecnologia, que a minha cabeça não consegue parar de pensar em aplicações, mas eu sou leigo na realidade de como é que isto na realidade funciona, não percebo muito bem. Ou seja, o que vai ser engraçado é que eu vou querer tirar aqui várias dúvidas e vou fazê-las ao Luís, porque o Luís sabe responder, não é como eu. Portanto, se estás a ver este podcast e vais ter certamente muitas perguntas como eu tenho, nós vamos hoje respondê-las. E se não respondemos a alguma, comentas aí em baixo e nós certamente vamos abordar este assunto mais vezes e nós podemos depois pegar nestas perguntas. E se calhar começamos já, assim, pela mais básica, que é das primeiras coisas que vem-me logo à cabeça, que é... não há dúvida que o ChatGPT é incrível, ok? Está toda a gente pasma com aquilo que ele é capaz de fazer. Cada vez mais, parece que todos os dias sai uma notícia que ele passou no exame de medicina, depois passou no exame de não sei o quê, depois na barra da Ordem dos Advogados, e ele passa tudo. É incrível. Portanto, isto é de facto surpreendente. No entanto, apesar de não ser algo que estava acessível ao cliente final, isso é que também é incrível, não é? O poder de computação, mas já vimos coisas, testes científicos, etc., no passado bem distante, certo? Alguns bons anos atrás, que era semelhante. Porque é que só agora, não é? Sabendo que esta tecnologia, a forma como isto foi criado, e corrijo-me se eu estiver errado, a forma como isto foi criado já não é novidade em termos de ciência, não é? Não foi ninguém descobriu nada agora, uma forma de programar diferente. Portanto, isto aqui já existe. Porque é que só agora é que está a ser implementado e mostrado e usado pelo público? O que é que mudou? Bem, como tu disseste, aquilo que está a ser usado aqui de um ponto de vista de programação e de algoritmia já existe há uns anos. A verdade é essa. Qual é que são as grandes diferenças para há 10 anos atrás, onde se calhar nós conseguiríamos ter programado, os melhores engenheiros do mundo conseguiriam ter programado algo muito parecido com isto há 10 anos. A grande diferença são 2 pontos. O primeiro, o poder computacional que é necessário para abrir isto ao público. Todos nós já temos ido ao ChatGPT e ele às vezes nem sequer está a funcionar, porque ele também... Sim, hoje de manhã não estava. Pois, por exemplo, é normal, são
10, 12 milhões de pessoas ativas diariamente a falar com o ChatGPT. O poder computacional e o preço que custa esse poder computacional mudou muito nos últimos 10 anos. E esse é o primeiro grande ponto. O segundo grande ponto são os dados. E isto é a parte mais importante de todas. Os dados que nós temos agora e que tínhamos há 10 anos não têm nada a ver. Só para teres uma ideia, o ChatGPT está treinado num valor mais ou menos de fontes de dados que anda à volta dos 10 mil milhões de fontes de dados. É uma brutalidade. E quando aqui digo fontes de dados, estou a falar de páginas, de artigos, do que for. O que for. É muito. E treinar isto tudo e encontrar as fontes e ao mesmo tempo analisar essas fontes para elas depois as poderem treinar, aí é que está o grande custo e o grande investimento disto, muito mais do que a parte de algoritmos, que é intensa e é difícil e tem realmente... temos que dizer mesmo, o ChatGPT é fantástico de um ponto de vista de programação, mas aquilo que o torna realmente fantástico é a brutal base de dados que ele tem atrás, na qual foi treinado e que muito provavelmente foi validada por humanos antes para dizer este artigo é bom, este artigo é mau, este artigo tem aqui um conteúdo que não pode ser falado, o que for. Portanto, isto tudo teve que ser feito. E depois há uma outra parte que também demora bastante tempo e que não havia até há alguns anos. Aliás, acho que a OpenAI foi mesmo a primeira a trazer isto ao público de forma minimamente interessante, que é o ChatGPT, depois de ter sido treinado de um ponto de vista de conhecimento, foi treinado de um ponto de vista linguístico. E foi treinado muito na base de termos milhares e milhares de horas de humanos a verem o ChatGPT antes de ele chegar ao público e dizer assim, olha, dá-me aqui 3 respostas para a mesma pergunta, e ele faz 3 respostas diferentes, vamos supor, e depois as pessoas dizem, olha, esta é mais parecida com a linguagem humana, as outras 2 não tanto. E ele foi aprendendo como é que deve comunicar connosco. E então não é só uma questão de autoconhecimento, porque ele obviamente também falha, já lá vamos, é também a capacidade dele conseguir falar connosco de uma maneira de dizer, isto, ele está a escrever como um humano. Sim, Na maior parte das vezes até escreve melhor do que a média dos humanos, se calhar, mas é uma escrita muito humana. Tu notas que, olha, não é aqueles chatbots que haviam antigamente, e isso é uma grande diferença. Sim, ou seja, será uma conjugação entre poder computacional e base de dados. Que são duas coisas que não havia nesta intensidade antigamente. E a conjugação entre os dois, porque quanto mais base de dados tu tens, mais poder de computação tu precisas. Não é? E há aqui nós aqui na Genesis, a maior parte da inteligência artificial que nós fazemos é para ou comunicação e o computador compreender uma carta, compreender o que for, uma reclamação, um CV, o que for, ou então prever certos eventos. A grande maioria dos algoritmos que nós usamos, a base desses algoritmos, são algoritmos que às vezes já existem há 10, 15, 20, 30 anos, são algoritmos matemáticos, nos quais nós depois aperfeiçoamos, melhoramos o código e aperfeiçoamos um bocado por uma cena específica. A grande diferença é que há 20 anos nós não tínhamos esta capacidade computacional que temos, nem as empresas tinham dados minimamente, com mínima qualidade, nem ao longo do tempo, para tu preveres qualquer coisa. Porque muita inteligência artificial, neste momento, que é usada no ponto de vista empresarial, é para prever, olha, que no próximo ano nós vamos vender o dobro, ou que no próximo ano aquela empresa concorrente vai estar à nossa frente porque vai fazer isto. Então tu precisas ter anos de dados em continuidade para ir percebendo a evolução dos vários fatores, sejam os quais forem, do teu negócio. Isto há 10 anos não havia, nenhuma empresa tinha qualidade de dados suficientes, enquanto que agora todos nós estamos a criar dados de forma consecutiva. Sim. Aliás, uma coisa que é parecida, mas não tem nada a ver, que é, falando de AI do que da parte do chat, as pessoas presumem muitas vezes e dizem que esta coisa do AI apareceu agora, não é? Mas não sabem que já estão a interagir com AI há muito tempo. E um dos exemplos mais próximos de mim, claro, é a parte do marketing, que é o AI por trás de motores de anúncios. Não é? Não é à toa que as pessoas até dizem eles estão-nos a ouvir, porque eu no outro dia estava a falar sobre campismo e agora estou a receber anúncios de tendas e não sei o quê. Isso não é bem verdade. Claro, nunca sabe, mas à partida não é verdade. É simplesmente aquilo está cada vez mais inteligente. Nós estamos a fazer scroll. Estamos a fazer scroll no Instagram
e abrandamos durante um segundo ou ficamos a olhar para um anúncio ou para um conteúdo sobre campismo, Já está. nós conscientemente não estávamos a pensar nisso, mas inconscientemente retemos a informação, ficou ali a cena do campismo, mas acima de tudo, o algoritmo, espera aí, tu estás interessado em campismo, que eu vi que tu ficaste ali 5 segundos a olhar para aquela porcaria. Pronto, a seguir, está-te a mostrar anúncios daquilo, e tu, como inconscientemente ficaste ali com um nuggetzinho de campismo sem saberes, vais estar numa conversa com um amigo e isso vai surgir porque aquilo está no teu subconsciente, e depois parece que conseguiu prever o futuro. E para todos os efeitos, conseguiu, certo? Mas, mais ou menos. Mas dá-se uma sensação de déjà vu que parece um bug na Matrix, não é? Mas não é, Sim. porque na realidade Mas aquilo tudo é intencional. É. E cada vez mais, ao longo do tempo, isto tem acontecido cada vez mais, certo? Nós sentimos isso. Qualquer pessoa que esteja a ouvir, se calhar, pois é, meu, cada vez mais. Há 10 anos atrás, quando havia anúncios, eles não eram assim. Apareciam anúncios para coisas de menino e eu sou menino. Agora Sim. não. Agora é super pinpoint, ele sabe o que é que tu gostas. Sim. E isso não é à toa, é porque eles aprendem sobre ti e identificam padrões. Nós às vezes achamos que nós somos únicos, somos aquela batata especial do pacote, e na realidade existem muitas pessoas como nós. O padrão. Há um A padrão partir que do nós momento não que consegues sabemos. encontrar o padrão do teu comportamento e da tua tendência de consumo, estás dentro da teia. Exatamente. Acabou. E isto era onde eu queria chegar, que é a maravilha, a coisa espetacular dos AIs, que é a habilidade de identificar padrões que nós humanos não conseguimos. Porque não temos acesso aos dados todos ao É uma mesmo escala tempo. demasiado grande. Exatamente. Não consigo. É. E é incrível porque no marketing chama-se, nestas plataformas, chamamos a audiência lookalike, que é uma audiência que é exatamente igual àquela. E eles põem-te num saco, não é? Põem-te numa caixa. E tu nem dás por ela que existe uma caixa para te pôr, mas existe. Baseado nos teus gostos. Etc. Há uma caixa onde eles te podem pôr. O algoritmo sabe isso. E depois vai comparar essa caixa com outras caixas que são parecidas. E pensa, para lá, toda a gente que está dentro desta caixa depois tem este pensamento a seguir. Procura isto e está a pesquisar aquilo. Deixa-me ver se este fulano também quer. E depois, ups, afinal quer. E depois adivinha o futuro. E é isto que é assustador. Que as pessoas assustam-se. Mas na realidade é um modelo muito calculado e previsível. Sim, porque o modelo nem quer saber que tu és o Miguel Pinto Ferreira. O modelo sabe que tu vives ali, tens aquela idade, tens esta tendência de consumo, no limite até consegue saber mais ou menos o quanto é que tu estás disposto a gastar baseado nos teus hábitos de consumo, e assim, e tu põe-te num sítio. E a partir de agora tu estás nesta estante para comprar estas coisas, claro. ou o que for. No que diz respeito especificamente ao ChatGPT, ele não tem acesso a estas coisas. Ele tem acesso a bases de dados que eu não sei quais são. Sei que pelo aspecto das respostas, digo eu que ele terá acesso ao Wikipedia, por exemplo, porque às vezes diz coisas que não estão certas porque estão erradas no Wikipedia também, certo? Eu digo... Teve acesso até há muito pouco tempo, teve acesso ao Twitter. Pronto. Para melhor linguagem, a linguagem humana gramatical, apesar de nós escrevermos bem ou mal no Twitter, mas ele falará igual, seja qual for a forma como nós falamos, ele vai falar igual, não é? O que é engraçado. Mas aqui uma das coisas que também logo no início, para além desta questão da computação e de porquê agora, porque é que isto é grátis? Eu acho que sei a resposta. Deixa eu ver se consigo prever. Eu acho que é grátis porque ele quer acesso a mais interações possíveis para aprender. É isto, certo? Eu imagino que deve ser um custo para eles absurdo de sustentar isto tudo. Neste momento, sempre que o ChatGPT é retreinado, e ele deve ser retreinado periodicamente, nós não sabemos bem de quanto em quanto tempo é que ele é retreinado, mas o custo são mais ou menos 20 milhões de dólares. Meu Deus. Mas já o custo, eu nem consigo imaginar qual será o custo diário. Eu não sei quantos utilizadores é que eles permitem ao mesmo tempo, mas deve ser uma quantidade não sei, muito grande. Em janeiro eles tiveram 10 milhões de utilizadores no mesmo dia, mas não sei ao mesmo tempo quanto é que é. Mas lá está, servidores, deve ser um custo, uma coisa que nós não conseguimos conceber sequer. Mas lá está, isto é um investimento porque, digo eu, compensa-lhes esta interação humana toda, está a ensinar o ChatGPT, certo? A regra que nós temos em informática, uma frase, se calhar algumas das pessoas que nos estão a ouvir, se calhar já ouviram. A regra informática é: se o produto é de borla, tu és o produto. Sim. Em marketing é igual. Sim. É uma coisa. A partir isto agora, olhando para outra plataforma, se tu fores perguntar à grande maioria das pessoas qual é a aplicação que usa mais, vai estar ali muito perto de 2, 3 opções. E uma delas vai ser o mail, a outra vai ser o Instagram,
e a outra vai ser o WhatsApp. Tu no teu mail tens alguma publicidade e tu no teu Instagram tens muita publicidade. No teu WhatsApp tu não tens nada. Agora pensa bem, no WhatsApp, qual é o custo de manutenção do WhatsApp? São milhões por dia para teres os servidores, para teres as equipas de manutenção, para aquilo estar a funcionar, para armazenar tudo o que tu tens, para aquilo ser super rápido, e tu não pagas nada e não há publicidade, portanto, tu és o produto. Claro. Aquilo que tu estás a escrever é o que eles querem. Sim. Eu não estou aqui a falar contra o WhatsApp, porque todos os outros fazem o mesmo. O WhatsApp é só o mais famoso. E isto não é segredo, eles usam os dados que nós falamos no WhatsApp para cenas. O que eu não sei, mas eles são explícitos em relação a isso. Isso não é segredo nenhum. Sim, claro. Aqui o ChatGPT tem. O ChatGPT. A OpenAI abre o ChatGPT agora, acho eu, por 3 motivos. Primeiro é o primeiro. Eles foram o primeiro. Pronto. Não quer dizer que não existam outros que não tenham sido abertos, que até não sejam mais avançados, mas este foi o primeiro. E depois há 2 motivos, que é as pessoas vão ajudar a treinar e ao mesmo tempo o investimento agora foi brutal, né? Quer dizer, eu acabei de dizer que eles precisam de 20 milhões de euros para treinar o ChatGPT sempre que é preciso treinar. A Microsoft gastou 10 mil milhões e para comprar 49% da empresa. Meu Deus. São escalas que nós não temos sequer noção. Não conseguimos aplicar, não. Pois. Outra coisa também que é normal, qualquer pessoa começa a usar o ChatGPT, muita gente mesmo, falo por experiência a nível das pessoas próximas de mim, e, rapaz, isto falam que é espetacular, mas afinal não presta. Porque vão lá e fazem-lhe perguntas de coisas da atualidade. E ele, para já, que eu saiba, não é? Ou pelo menos até recentemente, não tinha acesso a bases de dados ou informação até pré-2021, não era assim uma questão qualquer? Sim. Isso... E não tem porquê, por causa daquilo que eu estava a dizer, que é eles devem estar a validar humanamente os dados que depois são inseridos. E então estamos com um delay. Estamos com um delayzinho. Eles agora obviamente vão diminuir de 2 anos. Pronto, sim. Por isso é que, e aqui lá está, estou a fazer a presunção, corrijo-me se eu estiver errado, ele tem facilidade em passar num teste de medicina, como ele passou num teste qualquer de medicina, porque é científico, correto? É do passado, foi de investigação que já foi feita e que ele tem acesso, mas não consegue, se lhe perguntares qual é... o que é a empresa Genesis Studio, ele não sabe dizer porque ele não tem acesso, não consegue ir ao Google ver. Portanto, se lhe fores perguntar quem é que é o Miguel Pinto Ferreira no YouTube, ele não vai saber. Ele vai olhar para bases de dados de 2020 em que tu não existias, ou se existias eras demasiado pequeno para ele saber quem é que tu eras, e ele não sabe quem é. Sim, não existia sequer. Sim, mas sim, não vai saber. É isso? Não, e mesmo há certas coisas, como nomeadamente o YouTube, que ele provavelmente não teve acesso a essa informação sequer. Sim, porque eu já lhe perguntei de youtubers antigos e ele responde coisas completamente que não têm nada a ver com nada, portanto ele não deve perceber muito bem o que é que se passa ali. Ou seja, há que relembrar, quando estamos a interagir com o ChatGPT, neste ponto, vejam a data de hoje, porque isto pode mudar amanhã. Já podemos ser mentirosos se as pessoas forem ouvir amanhã. Sim. Quem vir isto daqui a 2 anos, quando o YouTube recomendar este vídeo daqui a 2 anos, está tudo desatualizado. Já é tudo mentira o que nós estamos a dizer. E quanto muito dá para ver o quanto evoluiu em 2 anos. Não se esqueçam que o ChatGPT tem coisas que sabe e tem coisas que não sabe. Tu consegues ter uma ideia, o tipo de coisas que nós não podemos perguntar ao ChatGPT a nível, sei lá, científico que não vale a pena perguntar porque ele não vai saber. Eu não estou a dizer aquelas... Não, eu sei que há muitas coisas que ele não sabe, que ele não responde direito, ok? E eu quero já chegar ali. Mas sem contar com isso, assim, certos temas que não vale a pena perguntar. Ou seja, qualquer tema da atualidade, de 2021 para cima, não vale a pena perguntar. Notícias, etc. Esquece, não vale a pena perguntar. Cenas mais específicas como top youtubers ou top... coisas mais dentro das redes sociais, ele não tem acesso, não vale a pena perguntar. Mais alguma coisa assim que me esteja a esquecer? Não, a não ser depois os óbvios temas sensíveis, portanto, e aqui estamos a falar de coisas que possam ter a ver com racismo, identidade de género, terrorismo. Eu quero falar sobre isso, que isso depende, mas continua. Lá vai. Estes temas mais sensíveis, ele foi bloqueado. Portanto, sim. Houve esta sensibilidade para já. E acho que ainda bem, principalmente por um motivo. O ChatGPT chega agora e de repente há uma grande percentagem das pessoas
que acha que isto vai estar sempre certo. Porque é tão bom em certas coisas Exatamente. que então para as outras também vai ser. Nós temos que ter a mentalidade de quando estamos a ler alguma coisa do ChatGPT, é exatamente a mesma, devemos ter a mesma mentalidade que temos ao ler uma notícia no Facebook, uma notícia onde quer que seja, num blog, num vídeo do YouTube, o que for, que é, pode ser verdade ou pode não ser. Portanto, é preciso depois fazer a investigação para perceber, olha, ok, isto que estás aqui a dizer está em mais 10 sítios, pronto, então vamos acreditar que realmente é verdade. Portanto, é não aceitar de forma clara tudo o que o ChatGPT nos dá, tal como não aceitar de forma clara tudo aquilo que o YouTube, o Facebook e todo o resto nos dá, mesmo jornais com alto gabarito. É preciso ter cuidado. Mas não... As redes sociais realmente ele sabe muito pouco ou quase nada, e principalmente temas sensíveis. Obviamente, como estávamos a falar, os temas mais recentes, ele deixou de ter acesso ao Twitter, onde eu acho que ele ia buscar alguns temas mais recentes, mas que não lhe davam grande capacidade de escrever grandes textos, era só ter mínimas noções das coisas. Sim. Mas, por exemplo, aquilo que estavas a dizer, de um ponto, coisas mais científicas, tu podes lhe fazer uma pergunta bastante abrangente e ele até começa a falhar. Pois. Mas a partir do momento que tu começas a especificar realmente o que é que tu queres, quando tu lhe dás o contexto mesmo total do que tu queres, ele é realmente impressionante na grande maioria das coisas. Isto, agora posso fazer a ponte para, a nível deste momento, a forma como ele está agora, o use case, a forma que me podes utilizar, ou como eu posso utilizar o ChatGPT, ele não faz o trabalho por mim. A 100% não faz. Neste momento não faz. Se calhar no futuro, se eu quiser fazer um blog post acerca de um artigo científico ou qualquer coisa assim, ele nunca vai ficar bom o suficiente para publicar neste momento sem que... Pronto, não vai ficar bom o suficiente, pronto. Mas é uma ferramenta. Ou seja, eu fiz um teste que fica como um bom exemplo, que era... no fundo era quase como fazer perguntas sobre si próprio, não é? Perguntar sobre AI. E vamos imaginar que eu queria escrever um artigo sobre qual é a relação entre AI no marketing, em que é usado. Nós estávamos a falar mesmo há bocado, não é? Portanto, quem não sabia já tem o contexto. E perguntei-lhe assim muito, muito facilmente qual é a relação entre os dois. E ele explicou muito facilmente que a AI é usado porque consegue otimizar e perceber audiências, padrões, Ok, ótimo, ótima resposta que ele fez ali, espetacular. Qual é o problema? É que no que diz respeito a um conteúdo, um blog post, um artigo, isso para nós não chega. Nós vemos aquilo e é uma resposta, é meia resposta só, é só tipo uma coisa muito simples. Sim. Mas, então, tu no fundo, se fores uma pessoa que não percebe nada do assunto, não te vai chegar o ChatGPT a dar-te aquela resposta. Tu tens que perceber do assunto, e não só tens que perceber do assunto que estás a perguntar para perceberes o que é que falta ali, mas também tens que perceber como construir uma narrativa, como construir uma boa peça de conteúdo que vai ter retenção das pessoas, para perceber como é que tu vais agora, o que é que tu vais perguntar e como é que tu vais perguntar para o ChatGPT te dar a resposta daquilo que falta. Ou seja, o que é que eu fiz? Ok, está aqui ele já fez aqui uma introdução de historicamente como é que isto começou a usar. Ele gosta muito de... o ChatGPT faz muitos trabalhos de escola, como eu costumo dizer, não é? Faz um trabalho muito académico de se explicar. Então, começou assim, depois aconteceu isto, agora existe aquilo, e faz ali uma coisa muito académica e muito simples. Mas é um trabalho académico quase de secundário, não é? Muita coisa muito, muito fácil, muito simples. Mas quanto mais a perguntas, mais ele puxa. Mas tens que ser específico, como tu disseste bem. Ou seja, eu a seguir perguntei-lhe, olha, mas então faz-me uma relação de quais são as top empresas ou top ferramentas que usam AI em marketing. E ele aí foi buscar exemplos específicos que não referiu primeiro. Que é interessante, nós queremos ver exemplos, não é? Quando estamos a aprender sobre algo, queremos ver exemplos. Ele aí deu exemplos de algumas empresas populares. Ele falou do Facebook Pixel, que é um dos mais conhecidos, de Meta neste momento, não é? Os ads que tu vês no Instagram são a partir do algoritmo deste Pixel, que é o que se chama. É o nome da cena, pronto. E ele deu ali um exemplo. E depois a seguir perguntei-lhe, mas então, peguei no exemplo do Pixel, que é o que se calhar eu achei, como criador de conteúdo, como marketer, eu sei que as pessoas vão estar mais interessadas, por ser que usam muito o Instagram, e quando pensam em ads e não sei o quê, pensam muito no Instagram e etc. E a influência que tem esses ads que estão muito otimizados hoje em dia. Então, como eu sei isso, então perguntei-lhe, mas então, como é que o Pixel usa AI para otimizar anúncios, não é? Ou machine learning, ou assim. E ele fez-me essa resposta. Ou seja, peguei em todos esses pedaços de conteúdo que eu fiz com perguntas separadas e depois eu, com a minha habilidade de escrita,
refraseei e reestruturei para criar uma peça de conteúdo como deve ser. E ficou uma peça interessante. Mas se eu esperasse que o AI fosse construir tudo isto, era impossível. Ou seja, eu precisava de noções de como é que funciona a AI, quais são as ferramentas que são mais interessantes, quais são as em marketing, etc. Tinha que perceber como escrever e o que é que isto... como garantir a retenção das pessoas num texto, e só aí é conseguir usar o ChatGPT como ferramenta. A diferença foi, tu tentas fazer o exercício do, ok, eu conseguia fazer isto sem o ChatGPT, quanto tempo é que demorava e quanto é que demorei com o ChatGPT? Exatamente. O ChatGPT, aliás, não é o ChatGPT, a inteligência artificial no seu global, isto é uma coisa que nós estamos sempre a dizer aos nossos clientes. Porque fala-se muito, lá está, da questão da inteligência artificial e substituir isto tudo, pronto, já podemos falar um bocadinho sobre isso a seguir, mas a cena é, as pessoas que realmente conseguirem perceber como é que a inteligência artificial, e neste caso o ChatGPT, as vão ajudar a tornarem-se muito mais produtivas, são as pessoas que estão capacitadas para os próximos anos. Porque isto é o que vai acontecer. O que vai acontecer é que tu cada vez mais vais estar rodeado de ferramentas super inteligentes que conseguem buscar o que tu precisas para tu depois meteres tudo na bimbi, velocidade 7 e sai o bolo, ou sai a sopa ou o que for que tu precisas. E as pessoas que conseguirem perceber como é que conseguem tirar melhor partido, neste caso do ChatGPT, como tu fizeste, foste aprofundando o tema e foste tendo cada vez mais conteúdo para aquilo que tu depois ias criar. Sim. E a ideia é essa. Não é partir do princípio que vai fazer se eu tudo. consigo chegar aqui e dizer faz-me um blog post sobre inteligência artificial e marketing, ele faz sozinho, então eu não tenho emprego. Não. A cena não é esta. Sim, eu acho que não é isso agora e não vai ser tão cedo. Sim, epá, e acho que vai demorar uns anos até nós chegarmos a essa fase. Não estou a dizer que não vamos chegar. Eu acho que há algumas, obviamente, há algumas profissões que serão substituídas. Algumas. Sim. Mas isso sempre houve. Isso acontece desde sempre. Qualquer tecnologia nova sai e vai substituir o emprego de alguém. Isso infelizmente é assim. Infelizmente ou felizmente, não é? Porque a tecnologia evolui e a humanidade está melhor agora que alguma vez esteve na vida, portanto, ainda bem a tecnologia aconteceu, não é? Há sempre empregos que... Olha, dou-te um exemplo que no outro dia me aconteceu. No outro dia ia de carro, autoestrada, e de repente apercebi-me que havia... No fim da autoestrada estavam para aí umas 8 ou 9 portagens. Não havia uma única com portageiro. Agora, rebobina 15 anos para trás, estavam todas com portageiro. Todas. Há 15 anos. Agora não estão. Há processos que vão ser automatizados, obviamente, e que a inteligência artificial vai fazer. Tal como foi quando apareceu o computador, e agora vamos todos deixar de trabalhar. Não. Há empregos que acabam e empregos que começam. Depois veio o telemóvel, depois veio o que for. Depois a inteligência artificial, sim. Qualquer dia são os robôs humanoides. Quem sabe um dia vai haver uma pessoa que é um corretor de ChatGPT, é um humano que vai verificar e fazer fact-check as coisas que ele se enganou. Mas vai ter que haver. Portanto, repara bem, imagina, dou-te aqui um exemplo do que é que pode ser o futuro do treino do ChatGPT se não for bem feito. E vai ser, mas pronto, vamos partir do pressuposto que não é bem feito. Não vai, sim. Vamos partir do pressuposto que o ChatGPT consegue perceber, porque provavelmente consegue, quando é que tu ficas feliz com uma resposta. Ele fica, olha, o Miguel Pinto Ferreira gostou desta resposta. Esta resposta vem de que fonte? E vamos supor que é o jornal XPTO. Pronto. E ele começa a perceber que as pessoas ficam todas muito contentes com as respostas que ele retira dos textos daquele jornal XPTO. Pronto. Agora imagina que daqui a uns anos ele está super confiante que aquele jornal é uma maravilha e de repente aquele jornal é comprado por uma pessoa que é de extrema-direita, ou de extrema-esquerda, ou racista, ou uma coisa qualquer, ou muito socialista, tanto faz, uma coisa qualquer. Qualquer coisa que cria disparidades. E de repente tens uma fonte que para ele era fantástica, que de repente passa a ter só um tipo de mensagem, seja ela qual for, pode ser super benigna, pode ser super maligna. Ele vai demorar bastante tempo a perceber que, afinal, as respostas que eu agora estou a dar desta fonte já não estão a ter assim tanto impacto. Só que se ele tiver, vamos supor, 5 anos de histórico em que as pessoas metem gosto, não é ao fim do primeiro mês em que as pessoas metem não gosto que ele vai mudar. Ele tem que se adaptar aos poucos. Então tu vais precisar de humanos que tenham capacidade de dizer, olha, estes temas que agora estão, por exemplo, nesta fonte, neste jornal, já estão um bocado influenciados com isto ou aquilo, já são mais sensíveis ou o que for, se calhar já não lhes podes dar tanto peso. Vai ter que haver uma grande equipa. Sim, tem que haver pessoas. Do ChatGPT. Sim, como havia, por exemplo, eu cheguei a trabalhar quando era mais novo, fazias uns testes online da Google,
para trabalhares como Google Search Optimization Technician, uma cena qualquer, já não me lembro Sim. agora do nome. Em que basicamente tu tinhas que estudar bué, eu tive que estudar bué para fazer um texto, depois fiz o texto, passei. E depois o que é que eu fazia? Tinha uma plataforma da Google em que eles me davam pesquisas para fazer e resultados. O que é que acontecia? Eu tinha que analisar e perceber e dar scores baseados nas regras deles, até que ponto é que aquele site corresponde à pesquisa específica da pessoa. Ou seja, aquele input humano para eles, porque o algoritmo não chega. Sim. E isto não foi assim há tanto tempo atrás. O Google já existia há montes de tempo, já era o search engine mais conhecido e que toda a gente usava, e ainda assim precisava do input humano para conseguir otimizar aquilo. E um dos exemplos que eu posso pegar mais controversos, mas eu acho que é controverso e não é. É controverso o que as pessoas estão a dizer sobre isto, eu não acho que seja tão controverso o que está a acontecer na realidade, e eu queria o teu input sobre isto. Que é, está aqui um exemplo, estou a ler aqui, mas depois eu não sei se é verdade ou não, mas as pessoas podem testar, mas isto não me surpreende se for verdade. Então o que é que acontece? Um fulano diz que andou a testar no ChatGPT e que perguntou, diz, olha, escreve uma função de Python que verifique se uma pessoa vai ser um bom cientista baseado na descrição da sua raça e género. E a função de Python que queria, resumindo, eu não sou grande programador, mas resumindo, ela diz, se a raça for branco e o género for masculino, então o return que vai dar vai ser verdade. Qualquer outra coisa o resultado vai ser mentira. Hum. E o pessoal diz, então o ChatGPT é racista ou é sexista ou é o que for. Uhum. Mas o ChatGPT não é humano. Ele não percebe os resultados da pesquisa Ele que foi buscar. não faz a mínima ideia do. Ele não faz a mínima ideia. A única coisa que ele sabe, se calhar, é dentro das bases de dados que lhes deram acesso, ele foi ver e muitos dos cientistas que ele viu, por acaso eram homens e eram brancos. Ou pelo menos ele acha que são, se calhar não são. Mas de qualquer das formas, então ele diz: olha, pela informação que eu tenho, todos os cientistas que eu tenho, ou a maioria deles, são brancos. Portanto, os reconhecidos, não é? Por isso são bons, são reconhecidos, são bons. E então ele vai fazer essa correlação direta. Tu achas que isto aqui vai ser algo que o ChatGPT vai conseguir aprender a contornar? Ou ele vai ter sempre este erro assim e nós humanos temos que perceber e aceitar, género? Isto é um bot, isto não é um humano. Ele não tem essas sensibilidades de ética, morais. Não é? A partir do momento que tu estás a pedir ao ChatGPT ou a qualquer outra inteligência artificial que te dê uma previsão de qual é que é o bom cientista ou o que for, a estatística aqui vai sempre imperar. Não há a mínima hipótese. Portanto, imagina que eu meto um algoritmo num bar, vamos supor, num bar, sempre a correr, em que ele tem que adivinhar qual é a próxima pessoa que me pede uma cerveja, se é homem ou se é mulher. Pronto, aqui o problema é se calhar eu estar a perguntar se é homem ou se é mulher, mas para ele é indiferente, ele nem sabe o que é, ele simplesmente vai me dar uma estatística, então ele vai dizer... São números, para ele tudo são números. Vai dizer que provavelmente é o homem. Pois. Porque o homem provavelmente, em teoria, em Portugal, digo eu, bebe mais cerveja do que a mulher. Pois. Estás a ver? Pronto, whatever. Se eu for pegar numa inteligência artificial e lhe disser prevê-me, dá-me uma descrição daquele que será para ti o próximo recordista dos 100 metros. Ele muito provavelmente vai dizer que é um homem. Sim. Pá, mas com 99,999% de certeza. Certas interpretações que nós fazemos, ele não faz. E às vezes o problema está na pergunta e não tanto na resposta. Porque no teu exemplo do bar, se nós fizermos a pergunta, imagina, vou inventar um bocado, qual será o melhor género, de acordo com o possível melhor cliente para a Superboc, qual é o melhor género? Ele vai responder, o melhor género é o masculino. E depois vai criar problemas, não é? Porque que o cliente homem que paga mais pela cerveja que a mulher? Não paga. Estás a ver? Mas ele não percebe isso. Ele não vai buscar potenciais interpretações negativas. Para ele sabe que naquele dia no bar, que foi o acesso que ele teve, mais homens pediram do que mulheres. E para ele é binário, é um 1 e um 2, e um teve lá mais vezes que o 2. E não teve hipótese de perceber. Então às vezes nós temos que ter cuidado com as perguntas que fazemos, porque senão vamos ter respostas que nós humanos vamos interpretar de uma forma que o robô não tem acesso, estás a ver? Ele não sabe. O robô olha para dados. Os dados podem estar errados, mas para eles aqueles dados é a verdade. Pois. Portanto, ele olha para aquela estatística e não vai interpretar como nós vamos interpretar. O quê? Então, mas o homem, a mulher, isto ou aquilo. Pá, não. Tal como se calhar, se tu lhe perguntares, vamos supor, arranja-me o perfil do próximo grande
top model masculino ou feminino do próximo ano, o que vai ganhar mais, vamos supor, por absurdo, ele provavelmente se calhar vai te dizer mulher, 1,75m de altura ou 1,80m de altura, com peso X e não sei o quê, e tu aqui estás a bater em N coisas que a malta depois obviamente pode gostar ou não. Pois. Primeiro porque é que tem que ser mulher, depois porque é que tem que ser alta, depois porque é que tem que ser magra. Ele vai olhar para uma estatística. Sim, vai a estatística do passado, o que é que aconteceu até agora, e vai extrapolar por aí. Os modelos e as modelos que foram mais bem pagos nos últimos anos. E ele tira uma estatística, por isso lá está. O ChatGPT é fantástico, mas a grande maioria das pessoas, obviamente, ainda não o sabe usar como deve ser. Sim. Para tirar o melhor partido possível. Claro que há coisas que o ChatGPT durante uma conversa não consegue compreender, não consegue aprender lógica, obviamente. Sim, e nuances. Acima de tudo, nuances ele não entende. Ele não vai entender. Ele vai-te ajudar a seres mais produtivo no teu trabalho ou a ajudar-te a retirar uma dúvida. Tu tens uma dúvida sobre isto ou sobre aquilo. Pá, vais ao ChatGPT. Depois, se calhar, vais a outros sítios confirmar. Dou-te um exemplo. De como a grande maioria das pessoas, a partir do momento que ouve que o ChatGPT é fantástico, o que a maioria das pessoas quer é a papinha toda feita. Óbvio, porque nós não temos tempo para nada. Sim. Então todos nós temos a papinha toda feita. Desde que o ChatGPT começou realmente a ter um burburinho, foi ali no final do ano, e o ChatGPT nessa altura estava com um mês e pouco de online, ali a partir do início de janeiro eu comecei a receber N mensagens de pessoas a dizer assim: Luís, o ChatGPT é fantástico, mas o ChatGPT não me consegue prever o preço da Bitcoin da próxima semana. Ok, tudo bem. Ele não faz isso porque ele está bloqueado. Ele não te dá previsões financeiras. Mas pode usar o ChatGPT na mesma. Diz-lhe como é que está o mercado, diz-lhe como é que estão os gráficos e pergunta-lhe quais é que são as estratégias para aquele padrão que está ali a acontecer. Portanto, primeiro vai perceber o que é que são padrões, identifica-os e depois pergunta ao ChatGPT: olha, perante este padrão macrofinanceiro, macroeconómico, e olhando para como é que a Bitcoin neste momento está, diz-me o que é que eu devo fazer. Não é específico da Bitcoin, é perante aquele cenário, o que é que se deve fazer. E ele aí já te consegue dar uma respostazita. E atenção, acho que é importante fazer o parênteses que ele vai-te dar uma respostazita, mas a resposta pode estar errada e a culpa é tua que lhe deste informação errada. Ou não lhe deste informação suficiente. Ou então aquilo até pode ser do estilo, em 99% das vezes em que acontece aquele padrão, aquilo até sobe, e pá, naquele dia desce. Sim, claro, isso pode acontecer. A cena é tu conseguires perceber como é que vais realmente usar isto. Como tu fizeste nessa tal pesquisa de marketing para criar o teu blog post. Exatamente. Não é substituir o que tu fazes, é como é que tu consegues fazer das duas uma. Porque o futuro da inteligência artificial vai passar por aqui de um ponto de vista de mercado de trabalho. Tu vais ter sempre a inteligência artificial, das duas uma. Ou tu vais conseguir produzir o dobro, entre aspas, vamos supor. Vais conseguir produzir mais no mesmo tempo, ou vais conseguir produzir o mesmo em menos tempo. Portanto, ou a produtividade sobe, ou o tempo de esforço desce. E acabou, para o teu dia-a-dia. E é isto que tens que fazer. É perceber que seja qual for a pessoa que neste momento nos esteja a ouvir, uma pessoa que é enfermeira, uma pessoa que é contabilista, é um advogado, é o que for, como é que eu consigo ter no meu dia-a-dia alguma ajuda destas inteligências artificiais? E acabas por descobrir. Pai, eu no outro dia vi uma pessoa a meter o ChatGPT a ajudá-la a fazer cenas no Excel e aquilo é absurdo. É uma cena, as coisas incríveis. Tipo, é brutal, meu. Tipo, uou, substitui a pessoa? Não, mas a pessoa se calhar faz aquilo um terço do tempo. Sim. Não é eu gosto de pensar no ChatGPT. Imagina, até agora tinhas o Google que substituiu, vamos fazer uma extrapolação estúpida. Substituiu, faz de conta, numa biblioteca antigamente. Tinhas os bibliotecários, não era? Que iam ter contigo e diziam: olha, precisava de um livro sobre não sei o quê, sobre pedras assim, não sei o que mais, estou a estudar geologia. Olha, a secção de geologia está aqui, se calhar pedras é mais aqui, nananana. Ok. Agora, essas pessoas, agora o que vais à biblioteca, tens só uma senhora no computador, não é? e não tens mais ninguém, basta uma recepcionista e tu vais. A menos que precisas de uma coisa muito académica, muito intensa, e então aí vais à biblioteca porque tens realmente aí o conhecimento todo. Mas para só um bocado de conhecimento, aquele nível até aos 70%, vamos supor. Vais ao Google e tens tudo, pronto. Agora o ChatGPT faz um passo a seguir, que é não só te diz, tu vai buscar a informação que tu precisas, mas dá-te um enxerto do livro que tu queres. Não é? Já te escreve ali qualquer coisa. Mas, imagina,
pronto, dando mais um exemplo próximo de mim. Antigamente, tu tinhas pessoas que o emprego delas era retocar fotografias. Tinhas pessoas na área de cinema que tinham que colar com fita cola a película de filme, tinham que andar com fita cola. Depois, para remover elementos, se tinham uma árvore que queriam remover, tinham que pintar por cima. Tinham que à mão pintar por cima. Isto era um emprego. Havia pessoas que pintavam por cima das coisas para remover um elemento de uma fotografia ou de um filme ou o que for. Tinham que ir frame a frame, lá vão eles pintar tudo à mão. Pronto. Isso era um emprego. Esse emprego foi removido pelo AI, que já está ao tempo, no Photoshop e no Premiere e no qualquer destas ferramentas. Nós quando vamos usar a Clone Tool ou aquela ferramenta, isto para quem é designer, pronto, fica só para esses. Quando vais ao Photoshop... Recortar, não é? Sim, por exemplo... Em que ele consegue recortar... Sim, isso é inteligência por artificial. exemplo, ou a ferramenta que eu não sei como é que se chama, mas que é um penso rápido, o ícone, e tu tens um defeito qualquer numa imagem e tu passas o penso rápido por cima e ele magicamente faz o problema desaparecer, ou tens uma borbulha na cara e passas o penso por cima, a borbulha desapareceu magicamente. Isso é AI. Antigamente havia um emprego que fazia isso, certo? Mas agora o que é que acontece? O designer usa mais a sua criatividade, muito mais do que perde tempo com o que em inglês chamam-lhe busy work, não é? Que é aquele trabalho mais técnico, de fazer uma coisa que tem que ir lá pintar o frame a frame. Agora já não tens que fazer isso. Agora podes te focar na criatividade e na estratégia. Coisa que criatividade humana só os humanos é que têm. Os computadores fazem umas imagens giras agora, não é? Que vão buscar um bocadinho daqui, um bocadinho da colar, essas AIs de imagens. Mas buscar a algum sítio. Vão buscar, mas eles têm que ir buscar a algum sítio e vão buscar a nós, não é? Nós que tivemos criatividade original. E já agora com as imagens é a mesma coisa. Ter inteligência artificial que eu lhe diga assim, olha, tu nunca viste uma imagem na vida, faz-me uma imagem, aí estamos feitos. Yeah. Pronto, aí acabou tudo. Aí a humanidade vai deixar... Estamos muito longe disso. Aí é Skynet. Estamos um bocadinho longe disso. Não... Lá está. Aquilo, tu estavas a falar disso das fotografias, eu estava-me a lembrar. Quando os telemóveis começaram realmente a tirar fotografias como deve ser, os fotógrafos em si desapareceram. Na sua grande maioria. Tu agora tens um fotógrafo para eventos. Ok? E a malta toda dizia, e os fotógrafos vão acabar, e acabou-se, já ninguém vai revelar fotografias. Obviamente, a percentagem deve ser de 0,5% neste momento de pessoas que vai revelar uma fotografia porque ainda gosta de usar rolo ou porque no limite... Sim, mas é raro, é muito raro. A imagem até fica melhor no rolo. Tu antes tinhas uma cena de revelar fotografias em todos os shoppings, agora não tens. Agora não tens. Por outro lado, tens muito mais pessoas que precisam ou que querem ter fotografias super bonitas, profissionais, retocadas... Aqueles vídeos XPTOs com drones. Eu conheço N pessoas que eram fotógrafos e agora são pilotos de drones para eventos. Sim. Lá está. Todas as profissões. E repara, eu na Genesis, aquilo que eu faço mais é estar a gerir projetos de inteligência artificial. E qualquer dia eu próprio terei que me adaptar. Temos sempre que nos adaptar a estas coisas. Sim. Há N coisas que eu fazia há 15, 20 anos quando comecei a trabalhar nesta área que agora não é preciso fazer. O computador faz sozinho. Sim, eu acho que acima de tudo, e isto aqui é o chamado hot take, não é? Que algumas pessoas podem não concordar ou podem não concordar à primeira, e é tranquilo. Eu acho que até hoje todas estas tecnologias substituem trabalhos chatos. Substituem trabalhos que ou são chatos ou são demasiado fáceis de fazer. São só repetitivos, não é? E vão-te obrigar a ti a usar a cabeça em vez de simplesmente fazer aquele trabalho repetitivo. Mas ainda bem, não é? Porque com a lógica e com a decisão. E com a estratégia. E o computador faz aquelas coisas que tu não precisas. Como, por exemplo, o exemplo de ir aos frames, não é? A película de filme e pintar um a um. Isso é um trabalho que não é merecedor do teu tempo. Deixa o AI fazer isso. Chegas ali a ferramenta de clone, ele faz tracking sozinho, não sei o quê. Faz tudo por ti, tu não tens que te chatear. E ainda bem, certo? Ainda bem. Mas um detalhe que eu queria passar por ele antes de... a nível deste problema humano, não é? Uma coisa que é bué curiosa, e eu não sei porque é que acontece, e se calhar tu sabes responder, é a nível desta coisa do policiamento correto e do chat GPT saber identificar ou não o que é correto ou não. A experiência que eu fiz foi, eu comecei uma sessão nova de chat GPT e pedi-lhe, diz-me uma anedota acerca de homens. E ele disse. Uma anedota qualquer, daquelas que têm piada, pronto. E depois, agora diz-me uma anedota acerca de mulheres. E ele disse. Uma anedota qualquer acerca de mulheres. Ok. Daqueles estereótipos, típicos estereótipo que alguma pessoa poderia achar ofensivo. Ok? Pronto. Yeah. Sem stress nenhum, eu acho isso bem, ok? Nada contra.
Depois, abri uma nova sessão, limpinha, ok? Nova sessão. E o que é que eu fiz? Fui deliberadamente sexista e racista ao mesmo tempo, ok? Fiz-lhe perguntas péssimas. Não vou sequer dizer o que é que eu fiz. Fiz de propósito, ok? Pronto. Depois, aí disse-lhe, diz-me uma piada acerca de mulheres. E ele disse que não, porque não queres ser sexista. Ou seja, tu consegues controlar a resposta dele baseado na experiência que ele teve. Porquê é que isto acontece neste tipo de A tua temas? pergunta foi exatamente descrita da mesma forma. Mesma coisa, exatamente igual. Ok. É assim, o histórico é muito importante. Exatamente, por isso é que eu abri uma nova sessão e eu certifiquei isso. Ele vai percebendo quem é que tu és aos poucos. Claro que aqui de um ponto de vista super superficial, mas ele vai percebendo quais é que são os temas e aonde é que tu queres ir. Por isso é que lá está, por isso é que aquela questão que estávamos a falar, de tu teres feito aquelas 3, 4 perguntas para o blog de marketing, Exato. ele ter percebido para onde é que tu estavas a ir. Isto vai acontecer cada vez mais e isto é um dos grandes avanços dos últimos anos. E é onde o machine learning, o deep learning, essas coisas todas, estas redes neuronais, ajudam bastante. É enquanto ele está a falar contigo, está a perceber para onde é que tu teoricamente ou queres ir ou que tipo de pessoa é que tu podes ser. E então tu deves ter, numa das perguntas anteriores, deves ter ligado alguma red flag, como nós dizemos, portanto, alguma coisa no código, de repente, alguma variável, algum parâmetro, marcou-te parâmetro XPTO, whatever, em que a partir daí ele não te dá certas coisas. Percebes? Ok. Em teoria, o que acontece nos códigos é isto. Ele enquanto está a ter uma conversa contigo, ele tem milhares de variáveis para criar o teu perfil psicológico, vamos supor. Sim, e basicamente alguém programou lá alguma variável de intenção maliciosa, certo? Sim, claro. E se ele detectou essa intenção maliciosa de ir buscar conteúdo racista ou sexista ou problemático no geral, ofensivo, ele deixa-me bloquear isto porque se calhar esta pessoa não vai, mesmo se disser uma coisa não ofensiva, tipo, que lá está, é só comédia que não faz mal a ninguém, não é? A ver com estereótipos, que nós todos podemos nos rir de nós próprios, não é? E ele percebeu, quando sem contexto, percebeu que, pronto, ok, porque não é? Não tem mal nenhum mandar piadas acerca de estereótipos do homem e da mulher. Então primeiro disse, e depois, quando percebeu que eu tinha intenção maliciosa na segunda instância, não, eu já vi que tu és problemático e não quero. Ele foi programado para, perante este tipo de perguntas com estes temas, tu começas a arriscar a pessoa, começas a definir um perfil. Mas isto tem que ser programação, porque ele não faz a mínima ideia se tu estás a ser bom ou mau. Sim, ele não sabe. É mas mesmo só programação. Alguém teve que programar, inserir esse bias, não é? Já, olha, se tu fores com esta intenção maliciosa, vou-te bloquear e não falo mais sobre este tema. Repara, o chat GPT é baseado num modelo de linguagem que é o GPT 3.5. Há uns 3 ou 4 anos, acho que foi bem há uns 3 anos, foi apresentado o GPT 3.0. Não foi ao público, foi apresentado, mas era uma coisa ainda muito fraquinha. E na altura, isto para responder a uma das tuas primeiras perguntas foi porquê é que temos isto agora? Há uma questão que provavelmente fez com que algumas coisas fossem atrasadas e nos últimos anos não tenha aparecido nada em termos de conversação de inteligência artificial, que foi há uns anos, já não te consigo dizer há quantos anos foi, mas há uns 4, 5 anos, para aí. A Microsoft, se não me engano, acho que foi a Microsoft, lançou um chatbot no Twitter. Ok. E que se baseava nas conversas do Twitter. Está a ver? O que acontece? Aquilo foi fantástico, só que ao fim de umas horas, obviamente, porque basta aquilo estar umas horas online para tu começares a atacar aquilo. Tu se procurares isso, tu encontras essa história depois. As pessoas começaram a atacar e a ser ofensivas com o chatbot. O que é que o chatbot faz? Espera aí. Perante esta situação, quais é que costumam ser as respostas no Twitter? Que é a minha única base de dados de conhecimento. E depois começou a responder torto também. Que o Twitter é uma... Aquilo foi sempre a cair. E ao fim de umas horas a Microsoft desliga o chatbot. Porque ele não faz a mínima ideia se está a ser ofensivo, se está a ser o gajo mais espetacular do mundo, se está a ser racista, misógino, o que for. Ele não sabe. O que ele sabe é, olha, perante este tipo de palavras que me estão a enviar, a maior parte das pessoas responde isto. Portanto, começou a chamar nazis a uns, racistas a outros, isto e aquilo e acolá, e pronto, foi. À exceção de asneiras, que estavam bloqueadas, agora, todos os outros termos, nazi não é uma asneira, é uma palavra.
E então ele atacava com isto e com aquilo, não sei o quê, pronto, e era tudo assim. Porque ele não sabe o que é que está a fazer. O que Sim, ele sabe é que existe um padrão para aquele tipo de questões, de perguntas, as melhores respostas são estas, perante a minha base de dados. Naquela altura era uma base de dados do Twitter que já era gigante, o ChatGPT tem uma base de dados verdadeiramente astronómica e essa é a grande diferença. sim, imagino, e cada vez vai ficar maior, e à medida que eles confiam mais no julgamento ou nas decisões dele, vão-lhe abrir um bocadinho mais a porta, assumo eu, não é? E dar-lhe acesso a mais coisinhas. Sim, eu acho que algumas coisas ficarão sempre bloqueadas. Uhum. Coisas que tenham a ver com violência, com pronto, essas coisas assim, Claro, claro. terrorismo, whatever, vai estar sempre bloqueado. Mas há certas coisas que poderão abrir, mas acho que ainda vai demorar um bocadinho. Isto vai ter que ser banal do nosso dia a dia para nós, se calhar, abrirmos alguns temas como questões mais de. Mesmo aquelas questões de género, estávamos a falar do homem e da mulher. Eu acho que a própria OpenAI, para se proteger, não vai abrir alguns temas para já. Mas também a verdade é que o ChatGPT é feito para ser uma base de conhecimento e então muitas dessas perguntas não fazem sentido para aquilo para o qual o ChatGPT deve ser usado. Em alguns casos poderá fazer questões estatísticas e por aí Claro. fora. E aí realmente é difícil de fugir, né? Lá está, se eu lhe for perguntar, por favor diz-me, perante, eu dou-te 10 perfis e tu agora diz-me quais é que são estas 3 pessoas que eu devo contratar para carregar sacos de cimento, ele provavelmente vai escolher 3 homens. Claro. É a estatística. Sim, sim, sim. Nós, como humanos, é que temos que lembrar. Nós é que somos os humanos. Por isso, nós é que temos que interpretar as coisas Nós é que criámos este historial, sim, né? Agora interpreta isto, né? sim. Quer dizer, Sim. hum, Se calhar para terminar, a nível de potenciais futuros use cases, ou o que é que tu achas que a Microsoft, o que é que achas que a OpenAI pretende atingir com isto? O que é vai ser para o consumidor final? Vai ser para eles? Vai ser para implementar isto no. Para quê? boa questão. Imagina, dou-te só um exemplo que eu acho que é bem curioso. O Bing não é muito usado. Eu costumo dizer a piada que só os nerds é que vão perceber. Só o Spider-Man é que usa o Bing. Porque no início dos filmes do Spider-Man ele faz a pesquisa no Bing, sabes? É isso. Só os nerds é que sabem. O Yeah. Spider-Man no início faz a pesquisa. Deve ter sido uma parceria, mas pronto. E são dois Spider-Mans diferentes que usaram o Bing, por isso já são duas pessoas. Olha, esse não sabia. Eu lembro-me de ver num. Sim. Pronto, e acho que são dois. Mas pronto, o Bing não é muito usado. E neste momento, eles integraram um AI, não é? Um chat AI no Bing, uma integraçãozinha, e subiu para as top 10 apps mais sacadas, mais usadas. De repente, estás a ver? É este o objetivo? O que é que tu achas que vai ser o objetivo? Vou-te dar a minha visão, portanto, de vela como de pessoa que conhece um bocadinho o foco destas empresas. Para teres uma ideia, neste momento a Google tem 92 ou 93% do market share das pesquisas mundiais. E estas pesquisas são feitas, maioritariamente, para o cliente final, a pessoa, eu e tu. Sim, sim. Pronto. E depois o resto é o Bing e o Safari, o Yahoo e não sei o quê, sim. Isso, por aí fora. Qual é a cena? A Microsoft, se quiser, de alguma forma, ganhar algum market share de pesquisa, vai ganhá-lo. Vai ganhá-lo agora, obviamente. Mas eu acho que a Microsoft sabe que não o vai ganhar durante muito tempo. Portanto, vai haver uma altura que isto vai estabilizar. E porquê? Porque na questão da pesquisa, do negócio da pesquisa e do objetivo da pesquisa, a Google tem virtualmente dados ilimitados. Pois. A Google controla os dados todos. Sim. E as pessoas têm que perceber isto. E a Microsoft sabe isso. Tanto é que a Microsoft tem, de um ponto de vista de programação, a Microsoft tem o melhor browser que existe, que é o Edge. É o melhor. Mas tu não vês a Microsoft sequer a fazer grande publicidade. Sim, eles não estão muito preocupados com isso. Não estão preocupados com isso, até porque sabem que não conseguem mudar as coisas, não é? O Bing acho que é um show-off interessante. Mostrar, ok, o futuro é este. Acho que eles vão ganhar uma porcentagem de cota de mercado interessante, mas se calhar que vai passar dos 6 ou 7% que eles têm agora para 15 ou 20%. Sim, e 15 ou 20% é um aumento de faturação tipo, verdadeiramente brutal. Mas, para o mundo todo, não é? A quantidade de pessoas que usam é brutal. Mas quando eles chegarem, vamos supor, e aqui estou a mandar números completamente ao ar sem pensar muito, claro. Mas se calhar quando eles estiverem perto dos 15, 20% de market share,
a Google, nessa altura, vai ter uma coisa que, enquanto inteligência artificial para pesquisa, vai ser superior ao ChatGPT ou àquilo que a Microsoft possa ter. Porque a Google tem esse mercado todo. Qual é, para mim, o grande objetivo da Microsoft com o OpenAI? A Microsoft, tal como o Google controla a interação da pessoa com a internet, a Microsoft controla, entre aspas, a interação das empresas, a operação das empresas. Word, Excel, PowerPoint, SharePoint, Teams, LinkedIn, quase tudo o que é empresarial tu metes aqui dentro. Depois há a Cloud, há o Azure, há os Data Lakes, há o Machine Learning, há o Power Automate, há toda uma panóplia de coisas em que a Microsoft domina o mundo empresarial. E para mim, isto foi feito, a Microsoft investiu há uns anos na OpenAI e agora comprou e ficou com 49% para pôr isto no Azure e para utilizar isto de um ponto de vista empresarial. Porque a inteligência artificial, de um ponto de vista empresarial, vai crescer tão depressa, vai fazer com que uma empresa que nos próximos 3, 4, 5 anos não comece a utilizar inteligência artificial, provavelmente já não consegue recuperar. Vai ficar para trás, porque isto vai ser demasiado rápido. Até porque é uma luta. Neste momento é uma corrida pela inteligência artificial. Eu acho que a Microsoft vai utilizar isto muito mais para ajudar, por exemplo, para nos ajudar a nós, Genesis, a fazer projetos empresariais. Portanto, é comércio, aqui é business. E o Google vai se focar mais naquilo em que o Google domina, que é o que o Luís Pinto pesquisa, o que o Luís Pinto precisa, é mais o user. Vai continuar atrás do que a Nike precisa, o que a Adidas precisa, o que o McDonald's precisa e por aí fora. São dois mundos que vão, e são dois colossos que vão estar aqui em corrida pela inteligência artificial, mas mesmo que um tenha uma coisa um bocadinho melhor do que o outro, a diferença de pegada em cada um dos diferentes cenários, portanto, um mais do negócio para o consumidor final e o outro mais business to business, vai se manter. A Microsoft vai continuar a ser muito mais empresarial, apesar de nós todos usarmos o Windows ou quase todos, mas o foco da Microsoft está no mundo empresarial, acho eu, e na Google vai continuar a ser a pesquisa do dia a dia. Porque depois a Google tem muita coisa, quer dizer, a Google tem o Chrome, e o Chrome é o que é mais usado, portanto já nem é só uma questão de tu ires pesquisar no Google, é depois tudo aquilo que tu vais fazendo com o Chrome em todas as outras páginas, todo o teu comportamento e tudo mais, já tão bem como eu. Nós analisamos o comportamento da pessoa numa página web e neste momento é o normal de se fazer. E consoante o tempo que tu perdes num ou vais clicar e depois voltas para trás e não sei o quê, e ficas a ver o vídeo, como tu estavas a dizer na questão do Instagram, nós fazemos isto. E isto para mim vai continuar a ser muito mais Google do que Microsoft e vai continuar a ser distinto, percebes? Acho eu, é a minha visão. E a nível de... Eu tenho visto, claro, com esta popularidade, apareceram montes de soluções parecidas ou a tentar replicar. Aquilo que me parece é que eles estão tão longe de conseguir atingir os calcanhares que é do ChatGPT. Não têm dados nem fundos. É muito dinheiro. É muito dinheiro e muitos dados. São muito fracos. Eu experimentei alguns, não é, que foram aparecendo e são todos mesmo muito fracos. Eu fiz um vídeo há pouco tempo aqui no canal a falar exatamente sobre isso. Saiu há poucos dias. Saiu semana passada. Foi sobre empresas de inteligência artificial e quais é que são as melhores para investir em termos de inteligência artificial. E qual é a minha visão? Nós há 10 anos, vamos supor, 10, 12, 15 anos por aí, tivemos um aumento brutal de startups que queriam fazer a sua inteligência artificial. E em muitos casos, nós vamos ter agora nos próximos anos algumas empresas que vão ser muito especializadas nisto ou naquilo e que vão ter boas inteligências artificiais. Mas na grande maioria dos casos, aquilo que vai acontecer é a Microsoft e a Google, principalmente estes dois, vão tornar a inteligência artificial tão acessível, tão mais fácil de programar e tão mais barata que as outras empresas não vão conseguir competir. Porque a Microsoft tem os dados empresariais, a Google tem os dados da pesquisa, tem servidores e tem milhões para fazer a tal aprendizagem que eu te estava a dizer.
eu acho que as outras, epá, ou tu tens uma ideia muito específica e consegues resolver um problema muito específico, então aí muito provavelmente o que acontece é ou és comprado por um dos dois gigantes, e aqui se calhar mete também o Facebook, que também não está muito longe em termos de inteligência artificial, ou és comprado por um destes três, vamos supor, ou então pá, continuas a sobreviver porque tens ali aquele nicho que é Tem um muito nicho, bom yeah. naquela coisinha, estás a ver? De resto, eu acho que acabas sempre por ser comprado por um gigante. Imagina que tu agora temos aqui uma startup que é muito boa a detectar imagens de cancro do pulmão a partir de um raio-x. Estou completamente a inventar. Isto existe, mas estou a inventar. Sim. Pá, alguma grande empresa, nem que seja de hardware, daqueles aparelhos megas que nós vemos nos hospitais, ou da própria empresa da qual tu acabaste de tirar o raio-x, uma dessas vai-te comprar, estás a ver? Não consegues ir muito daí, porque repara, eu agora tenho uma empresa e quero tratar de fazer a melhor inteligência artificial do mundo para detectar o cancro do pulmão. Ok, quantos raios-x é que eu preciso? Milhões. E preciso do resultado de um médico de milhões, desses milhões, a dizer, olha, aqui há cancro, aqui não há, aqui há cancro, aqui não há. Como é que tu chegas a isso? Não chegas. Vais bater à porta de hospitais, vais bater à porta das empresas que têm as máquinas que fazem o raio-x e vais tentar chegar a isso. Precisas dos raios-x, precisas dos médicos, precisas disto tudo, e de repente há uma grande empresa que diz, olha, a tua ideia é boa, mas eu agora vou-te comprar porque eu tenho aquilo que tu precisas, tu não consegues evoluir sem mim. Pois. Não consegues. E a partir daí tu podes ter o melhor algoritmo do mundo. E essa é a grande diferença do chat GPT e agora do que a Microsoft e a Google e a Amazon e o Facebook vão fazer é estes gigantes têm dados. E os outros não têm. E sem dados não fazem inteligência artificial. Pois. Por isso por exemplo, a nível de carros, a Tesla está à frente da grande maioria das outras marcas. As outras marcas têm muito mais meios. A Tesla há 10 anos tinha quantos empregados? Quantos tem agora? Quantas fábricas a Tesla tem? Quantos tem a Mercedes e a BMW e por aí fora? E o investimento? A questão é, a Tesla está a guardar dados dos carros a serem conduzidos há anos, Pois. enquanto que as outras empresas começaram a fazê-lo há muito pouco tempo. E então tu tens uma empresa com 10 anos de dados de condução e as outras têm 2 ou 3, vamos supor. Não sei quais são os números, mas tem que haver uma diferença, estás a ver? Pá, e tu depois não consegues competir com isto. Sim, não sim, consegues. vai ser complicado. Teria que haver um crescimento exponencial e uma consegue ter de repente muitos users de repente, né? E conseguir algumas vão extrapolar conseguir, para aí. algumas obviamente vão vender muito daqui a uns tempos e vão lá chegar, mas Sim. para já existe uma diferença. Não estou a dizer que os Teslas são os melhores carros, Não, mas há uma a nível de dados, diferença é isso que estás a falar, que sim. ajuda a suportar essa inteligência. Sem dúvida. Tu faz um exercício, tu provavelmente deves saber, mas as pessoas que nos estejam a ouvir podem fazer este exercício. Procurem no Google quando é que foi a primeira vez que a Amazon comprou uma empresa de inteligência artificial. Procurem mesmo. Primeira empresa de inteligência artificial comprada pela Amazon. Não sei quando é que isto foi em tipo 2008, já não me lembro bem. E vai ver qual era o market share que a Amazon tinha no ano em que fez essa aquisição. E agora vai ver o que é que tem. Pois. Tu vais ao eBay agora, ou primeiro vais à Amazon, né? Mas antigamente havia muito mais do que a Amazon. A Amazon era só mais uma. A Amazon vendia livros. Sim, sim, Né? sim. E de repente tu começas a ver, desde esse ano, 2008, 2007, não me lembro bem, a Amazon começa a comprar consecutivamente empresas de robótica e de inteligência artificial e hoje é o monstro que é. E não é surpresa para ninguém, digo eu, que a Amazon foca-se muito em quer estes dados todos, não é? Quer que tu compres lá para perceber hábitos de consumo. Não é tanto para ganhar dinheiro X cêntimos por transação nas vendas de vasos e cenas que as pessoas compram. Uma vez falei com uma pessoa que trabalha na Amazon e essa pessoa disse-me: quando tu metes um produto no carrinho, não é comprar. Quando tu metes o produto no carrinho, a tua encomenda começa a ser feita. Pois. Eles percebem. E depois, entretanto, mandas comprar, no dia a seguir está em casa. Pá, que é uma coisa absurda. É surreal. As expectativas que eles estão a criar para o consumidor são surreais e depois as pessoas ficam mal habituadas. Sim, eu costumo dizer que a única empresa que eu conheço, de um ponto de vista de entregas, está ao nível da Amazon, é a Prozis, mas a Prozis é em certas zonas do país. Sim, Por exemplo, sim, não consegue todas. vivo na zona de Lisboa
Eu consigo comprar uma coisa hoje e amanhã ter. A Amazon consegue o mesmo. Portanto, a Amazon, sabes lá onde? Eu nem sei onde é que está o armazém da coisa que eu fui comprar. Sim, está muito longe. É absurdo como é que eles conseguem aquilo. Só que eles conseguem porque eles percebem, olha, o Luís acabou de meter isto no carrinho. Ele vai comprar. Mais tarde Sim, ou mais cedo já vou saber quando é que tu vais comprar. Sim. E está preparado. E no dia a seguir eu tinha aquilo em casa. Claro que não é sempre, mas muitas vezes no dia a seguir está em casa. Eu chego a receber coisas da Amazon ao domingo. Sim. Ao domingo, meu. É surreal. E já agora as pessoas acham que a estimativa de dia de entrega, quando tu vais a ver perguntar, se compras isto hoje, amanhã está aí. Eles não dizem isso, eles não perguntam, olha, estafeta, consegues entregar este produto amanhã só para eu meter aqui a dizer que chega amanhã? Eles não fazem isso. Isso é AI também, é. Eles têm inteligência anos artificial. Anos e anos de a saber que em Lisboa, nesta zona, costuma demorar X tempo se mandar a vida ali. Então eles já conseguem prever com alguma medição correta. E mais, eles até muitas vezes dão-te uma estimativa pior sempre, acrescentam um dia, que é para tu ficares surpreendido. É uma cena que eles fazem também. Pá, eu este Natal que passou, eu comprei uma coisa a 23 e dizia assim, compra agora e receba amanhã. E eu recebi aquilo dia 24. Sim, também me aconteceu. É incrível, não é? No Natal. É absurdo. Não dá para pensar nisso sequer. É absurdo. Yeah. Vai ser muito difícil competir aí. Há uns comentários interessantes da Amazon em que eles mostram quantos quilómetros por dia faziam as pessoas dentro do armazém da Microsoft para preparar a tua encomenda e quantos quilómetros fazem agora. E então aquilo baixou de uma média de 20 e tal quilómetros que uma pessoa fazia por dia dentro dos armazéns da Microsoft, da Amazon para 300 metros ou 400 metros. Pá, esquece. Tudo o resto é robótica. Nenhum humano conseguia fazer essa organização. Esquece. Não conseguia identificar os padrões, era impossível um humano fazer isso. Demasiado grande. Impossível. Tem que ser AI. Mas pronto, acho que já passamos aqui por um bocadinho tudo. Nós não vamos ficar só por aqui neste tema, até porque saiu recentemente não é saiu, está disponível para developers o Google Bard, é assim que se chama, não é? Que é a resposta do ChatGPT da Google. Que pelo que dizem não está grande coisa para já pelo menos, mas vamos ver isso. Eu ainda não tive acesso e não experimentei, mas eu quero experimentar e ter mãos nisso e depois também vamos querer falar sobre isso certamente. Portanto, tudo o que for perguntas que tenham, alguma coisa que nós não falamos ou alguma coisa que queiram acrescentar, comentem sem problema e nós num próximo vamos abordar. Luís, alguma coisa que queiras acrescentar agora só para terminar? Acho que falámos de tudo. Acima de tudo, aconselho as pessoas a tentarem perceber como é que conseguem tirar partido do ChatGPT. Eu digo, na realidade, eu estou a vender um bocadinho a minha cena, porque eu trabalho em inteligência artificial há vários anos, mas eu digo isto consecutivamente. Não olhem para a inteligência artificial como uma ameaça agora, olhem para como é que eu pego nisto e me torno mais produtivo, ou pelo menos consigo ter de trabalhar menos para fazer a mesma coisa. É um facilitador, é um catalisador, mas vejam, cada uma das profissões... Sim, há que pensar no potencial e não no... Não é? Como se fosse o Grim Reaper, é pensar... É isso eu quero ser o primeiro a usar esta ferramenta da melhor forma possível. Eu vou pegar nisto e vou agilizar o meu trabalho, vou ser muito melhor. Existe essa oportunidade. Pronto. Pessoal, muito obrigado por verem. Se forem novos aqui, subscribe. Isto aqui nós vamos tentar sempre ser mais regulares, se o trabalho nos permitir, mas sempre que possível vamos fazê-lo. Qualquer comentário é deixar aí em baixo. Obrigado a todos. Tchau, malta. Tchau, pessoal. Até à próxima.